Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Podem se sentar, por favor. Eu quero compartilhar com vocês. Serão 10 lições nessas próximas quartas-feiras. Eu quero falar a respeito, de 10 mandamentos importantes. O nome já diz, é um mandamento. O que é mandamento? É algo que é mandado. Deus está mandando que nós vamos fazer. É claro, para aquela pessoa que quer vencer, que quer ser abençoada, né? Quem quer ser abençoado aqui de dentro? Então, Deus manda que eu e você, nós devemos seguir essas orientações, né? E aqui eu quero citar para você, primeiro mandamento: ouçam o Filho de Deus. O primeiro mandamento da família é: ouçam o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. O segundo, amem suas famílias. Nós vamos nesse segundo mandamento, que é amem suas famílias. Por quê? Porque não é um amor pela ação social, é um amor demonstrado, um amor praticado. Então nós vamos aprender no decorrer dos dias. Terceiro mandamento: não deixe a mágoa no coração. Nossa, isso é muito importante. Tratar esse sentimento, esse negócio chamado mágoa, que destrói famílias. Quando entra, se não for tratado, destrói casamento, destrói família, destrói a vida de muita gente. Então nós vamos aprender no nome de Cristo. Quarto mandamento: sejam agradecidos. A falta de gratidão não nos impede de receber mais. Às vezes nós sabemos só reclamar. Nós sabemos só apontar defeitos. O marido aponta defeito da esposa, a esposa do marido, o pai dos filhos, o filho dos pais. Mas, é claro, também saber agradecer quando há um acerto, quando há algo bom, nós temos que saber agradecer. Então, sejam agradecidos. O quinto mandamento é: conservem a união familiar, porque a palavra declara no Salmo o quê? Onde tem união, Deus ordena a bênção. Onde não tem união, a bênção é impedida de chegar. Então, se a sua casa tem união, ela é abençoada. Se ela não tem a bênção, ela fica bloqueada. Deus tem bênção para dar, mas a família não recebe. Coisa séria. Sexto, tenham boa comunicação familiar. A comunicação é valiosa, é importante. Há um ditado popular que diz assim: quem não se comunica se estrubica. A falta de comunicação faz com que as famílias tenham problemas. Nós achamos que as pessoas são obrigadas a adivinhar o que nós gostamos ou não gostamos, Nós achamos que as pessoas têm bola de cristal. Não é verdade? Então nós precisamos ter comunicação. Gostei, gostei. Não gostei, não gostei. E é claro, dá o contraditório. O que é isso? Eu não gostei, mas você vai explicar o porquê. E saber também que se não tiver fundamento, você vai ser rebatido. Olha, isso aí você não gostou, mas você está errado. Mas tudo isso passa pela comunicação. Então, nós queremos que as pessoas adivinhem. A gente fica com a cara feia e culto. Aí você pergunta assim: fulano, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não. É nítido, está na cara que aconteceu. Então, é necessário ter comunicação. Uma das coisas que diferenciam os animais dos seres humanos é a capacidade de se comunicar. Você pode falar, você pode usar a boca e falar, mas o diabo trabalha muito isso, A pessoa, ao invés de falar, tem o espírito de Adão, Como é que é o espírito de Adão? Foge e se esconde. Então é importante falar. O que mais? Honre para ser honrado. O que é ser honrado aqui? Então, honre para ser honrado. Pastor, mas o homem não honra. O ser humano é difícil de honrar, é difícil de reconhecer, é difícil de parabenizar. Irmão, mas eu digo para você que Deus é o fiador. Assim como você vai alugar uma casa, e a pessoa fala assim: e se você não pagar?
quem vai pagar? Aí você vai um avalizador, um avaliador, né? Melhor dizendo, um fiador, alguém que vai assumir a responsabilidade. Caso você não pague, a pessoa diz, eu vou pagar. E Deus é o nosso garantidor, pessoal. O nosso garantidor é Cristo. Se o homem não honrar, Deus não honrar. Você já ouviu falar no termo Deus lhe pague? Né? Deus lhe pague. Deus é que vai retribuir você. Então, honre. Porque se o homem não honrar, Deus vai te honrar. Desde que seja todo o seu coração. Não adianta você fazer uma coisa e depois ficar reclamando, que aqui nessa casa só eu que limpo, só eu que arrumo, só eu que faço as coisas. Não, fazer tudo de todo o seu coração, como se fizesse ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão. Então, que você e eu possamos honrar para ser honrado. Repito, e se o homem não honrar? Deus garante, Deus é o fiador. Oitavo mandamento, né? Passem tempo juntos. É importante passar tempo juntos. Eu costumo dizer que quando nós gastamos dinheiro com a família, na verdade não gastamos, é um investimento. E Eclesiastes fala, né? É tempo de você guardar e tempo de você deitar fora, tempo de você gastar. Então, invista na família, fazer um passeio, programar. É claro, dependendo do recurso, da condição, mas se for organizado, pastor, vamos fazer um passeio no final do ano, no começo do ano, nas férias, né? Então, por mais simples que seja, mas tem que ter um tempo, né? Tem que ter um investimento para com a família, né? Seja no passeio, no lazer, e ela vai produzir memórias afetivas, né? Eu, por exemplo, eu quero que o meu filho fale, olha, quando eu era jovem, era criança, eu ia com meu pai em tal lugar, a gente brincava, a gente fazia isso, a minha mãe, eu, fulano, né? Quer dizer, tem memórias afetivas. Já pensou? Falava assim, meu pai é pastor, o pessoal vivia enfiado dentro da igreja, e eu me levava nem para tomar um picolé na pracinha da cidade. Então isso aí vai gerar uma memória. Por isso que a pessoa fala, tem muito filho de pastor que está desviado da igreja e não quer nem saber, é até reencontrado com Jesus. Por quê? Porque é bitolado, não pode ser bitolado, pessoal. Tem que criar memórias afetivas, né? Ou seja, lembrar meu pai, a minha mãe, eu, meus irmãos, nós, pelo menos uma vez, né? Uma vez ou outra, nós passeávamos, brincávamos e tudo mais, né? Então, passe tempo juntos, amém? Seja presente na família. Como é que foi a escola hoje? Foi tudo bem? E o trabalho foi bem? E o estudo foi bem? E a faculdade foi bem? Né? Passem tempo juntos. Novo mandamento: ensine com amor e o exemplo. Então o ensinamento vem com amor, dedicando tempo para ensinar, para mostrar o que é certo e o que é errado, a consequência, o efeito de uma decisão errada e o resultado, a recompensa de uma decisão certa. Só que o ensinamento ele é endossado, vamos dizer assim, ele é assinado embaixo quando tem um exemplo, né? É como se um pai chegasse com o filho fala um palavrão. Aí o pai chega, ou a mãe fala assim, menino, isso é feio, não pode falar assim, está errado, Deus não gosta, né? Mas aí, por mais que ele não queira reconhecer ou não fale nada para não tomar bronca, né? Mas no fundo ele vai dizer assim, mas se é errado, eu aprendi com você. Quem fala a palavra em casa é você, é a mamãe, é o papai. Então, o exemplo vale muito mais, às vezes, do que você falar, do que você ensinar. Então, é necessário, sim, mostrar o caminho, o que é certo, o que é errado, indicar a consequência dos erros e mostrar o resultado, a recompensa do acerto. Só que tudo isso é jogado por água abaixo quando eu dou um mau exemplo, ou é endossado, né, assinado embaixo quando eu dou um bom exemplo.
quando eu mostro na prática o que a palavra diz. E o 10º e último mandamento da família, que é: pratique na fé. Pratique a fé. Tudo que você aprende na igreja tem que ser praticado. A prática, já disse, é algo que você vai praticando, vai exercitando. O perdão, por exemplo, é uma prática, sim ou não? Quantas vezes nós temos que perdoar segundo a Bíblia? 70 vezes 7. 490 vezes? 490 vezes num dia. Deus então diz 70 vezes 7, ou seja, 1, 2, 10, 100, 200, 300, 400, na 490 você pode alcançar a perfeição. Isso quer dizer que não é logo de cara que às vezes você vai fazer o que vai ser feito, mas tem que praticar, vai exercitando, vai profetizando, vai abençoando, vai ensinando, e pode ter certeza que essa fé vai trazer resultados. Surgiu lá alguém com dor de cabeça, por exemplo, aí você fala: olha, posso fazer uma oração? Ah, pode? Aí você ora, aí a pessoa é curada. Ela vai dizer: olha, não é que esse negócio de igreja funciona mesmo? Não é que Deus curou? Por mais que a pessoa não reconheça logo de cara, ele fica mesmo, não dá o braço a torcer, né? Mas daqui a pouco ela vai amolecendo, daqui a pouco está lá na igreja servindo a Deus com você. Amém? Então, pratique a fé para a salvação dos seus. Então, a fé tem que ser para a cura, para a prosperidade, para abrir portas, para reconciliar vidas, família, casamento, mas principalmente a fé tem que ser para salvação. Para todos que Jesus exaltou a fé, ele diz: a tua fé te salvou. A sua fé tem que ser principalmente para a salvação, né? E como diz a música do Fernando Lima, quem salva faz a diferença. Então, uma pessoa salva, ela vai obter as demais coisas. Então, vamos lá. Primeiro mandamento da família, a lição 1: ouçam, né? Quem? O Filho de Deus. Então, vamos ver. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, divórcio, aumento da criminalidade e uso de drogas são alguns dos sinais que mostram a fragilidade de uma das bases da nação, a família. Observe o detalhe: aqui a lição considera que a família é a base da sociedade, e verdadeiramente é. A família é uma instituição que foi criada por Deus, e não, conforme alguns dizem por aí, né, que é um conceito cristão judaico, né, que é uma religião normativa, para poder, né, falar assim: olha, isso aqui é cristão judaico, é uma visão dos cristãos e dos judeus. Não. É uma instituição que Deus criou. Deus fez o homem, depois fez a mulher, os uniu e os abençoou e deu uma missão: ide, crescei, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então foi para isso que o homem foi criado, para ir crescer, multiplicar, povoar a terra e dominar a terra. Então, quem instituiu a família? Não foi o homem, não foi o cristão ou o judaísmo ou o cristianismo. Quem instituiu foi o Criador de todas as coisas. Então, é por isso que nós vemos muita gente por aí vivendo em confusão, né? O diabo, ele quer isso, porque a confusão faz com que a pessoa se torne fácil de dominar. É dividir para conquistar. Por isso que lá no Salmo 133 fala: a união traz a bênção, a falta de união impede a bênção. Então o diabo, ele quer dividir, colocar homem contra mulher, mulher contra homem, marido contra esposa, filho contra pai, pai contra filho, causando desrespeito. E aonde não há respeito dentro de casa, a pessoa procura um refúgio fora. Como diz aqui, né? A criminalidade, né? Às
Às vezes a pessoa que não se dá bem dentro de casa tem a fuga e encontra amparo na criminalidade, nas drogas, né? Na prostituição, entre outras coisas. Então o diabo quer fragilizar a família, porque sabe que a família é a base, né, da vida. Então é necessário fortalecer. E como é que nós fortalecemos a família? Não é? Como é que nós fortalecemos? Primeiro, unindo, não é? Tendo o Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, como orientador. Nós vamos ver mais adiante que ele é o mais capacitado para orientar. Por quê? Porque ele estava na criação. Ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava na criação. E quem é melhor que o Criador para orientar a criatura? Sim ou não? O manual do ser humano, o que é, pessoal? É a Bíblia. É a palavra de Deus. O manual, a nossa regra é isso aqui. Está tudo aqui. Tudo que nós precisamos saber sobre a vida, a piedade, sobre tudo está nas Escrituras. Então nós temos que examinar com cuidado, buscar aqui como se estivesse procurando um tesouro, e verdadeiramente você vai encontrar tesouros valiosos. Então no parágrafo seguinte fala: nessas 10 lições estudaremos temas que nos levarão à reflexão e valorização dos relacionamentos familiares. Então, refletir, aprender e valorizar. O relacionamento familiar entre pai e filho, filho e pai, marido e esposa, e assim por diante. Isso tem que ser valorizado, exaltado, pessoal. Aí nós vamos viver bem. Entendemos ser necessário, ou seja, algo que não pode faltar de jeito nenhum, se nós queremos ter um bom resultado, né? Necessário a prática desses princípios bíblicos. Outra coisa a ser observada aqui: princípio. O que é um princípio? É algo que não pode faltar. Uma pessoa que não segue princípio, principalmente os bíblicos, é como alguém que quer construir uma casa pelo telhado. Tem como construir uma casa pelo telhado, irmãos? Sim ou não? Não tem. Mas tem muita gente querendo começar no telhado. Aonde que se começa? Nos fundamentos, no princípio, né? Parece até uma redundância, né? O começo do princípio. O princípio é o começo. E uma casa, uma família, que é o simbolismo de uma casa, né? Quando você lembra de família, você lembra de quê? Casa. E casa se constrói. Qual o princípio da casa? Qual o princípio? O alicerce. Então, o princípio para construir uma casa é do alicerce. E tem alicerce, irmão, que demora mais tempo para afundar ali, para fazer a fundação, do que propriamente levantar as paredes e subir até o telhado. Por quê? Porque é necessário você estar alicerçado na rocha. Nós vamos ver isso aqui. Eu sempre imaginava, quando falava de rocha, né, casa na rocha, casa na areia, eu sempre imaginava uma casa num penhasco, uma pedra, uma montanha, e a casa feita em cima da montanha. Então, casa na rocha, casa em cima da montanha. Mas, buscando mais aprofundar na palavra, eu entendi que não é uma casa em cima da montanha, mas sim uma pessoa que faz um alicerce profundo. Vai aprofundando até encontrar rocha, até encontrar algo sólido. Aqui tem, Penedo o nome dessa pedra, né, pessoal? Aqui, né? Penedo, tem uma pedra bonita, grande aqui, né? Parece até um cartão postal. Então eu imaginava, bom, a casa na rocha é uma casa em cima do Penedo, mas não é. É uma casa que tem alicerce profundo, tem profundidade, né, buscando Jesus.
buscando a rocha. Se nós não nos aprofundarmos nas coisas de Deus, infelizmente, irmão, quando vier uma tempestade, e a Bíblia fala que virá, tanto para quem está na rocha, quanto para quem está na areia. Então a Bíblia não está dizendo assim, olha, só quem está na areia vai ter tribulação. Não, todos terão. Agora, quem estiver mais aprofundado, mais firmado, este vai vencer, vai passar pelas tormentas e vai permanecer de pé. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos continuar aqui. Princípios bíblicos. Então o que é princípio? É o começo. Princípio da família, princípio da casa é o alicerce. Não se começa pelo telhado, né? Para vivermos melhor como família e sociedade. Aonde é que começa a sociedade? Não, o meu filho, é na escola que você vai aprender a ser gente. É na escola, pessoal? Não, é em casa. O começo de família e de sociedade é em casa. É o pai, a mãe, que tem que ensinar o filho a respeitar o próximo, a respeitar a professora, né? Mas hoje em dia, olha a inversão de valores que a gente vê. A gente vê filho, por exemplo, batendo, enfrentando, brigando, desrespeitando a professora que é uma autoridade, ou o professor que seja, que é uma autoridade. Mas por quê? Porque em casa não aprendeu a respeitar. Se tivesse aprendido, né, iria respeitar. Iria respeitar. Na igreja é a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa está lá, está tendo um culto, o culto é inviolável. O que é isso? Não pode entrar ou preparar o culto, a pessoa pode ser presa e, né, ser acionada na justiça. Não pode, é inviolável, sabia disso? Está tendo culto, está tendo vamos dizer assim, está transcorrendo o culto, a pessoa não pode parar, né? Mas quantas vezes a criança está lá, e vai para cá, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí você fala assim, é na igreja que tem que aprender isso ou em casa? Em casa. Começa em casa. E se desenvolve na sociedade. Aí na escola vai respeitar, na igreja vai respeitar, aonde estiver. É claro que tem um momento do lazer que não tem. Momento de correr, você pode correr. As crianças estão brincando, por exemplo, vai ser robotizado, né, pessoal? Tudo tem o seu. O tempo de ouvir, o tempo de falar, o tempo de brincar, o tempo de cultuar, o tempo de estudar, e assim por diante. Então, a palavra de Deus vai trazer esse desenvolvimento na família e na sociedade. Primeiro mandamento: ouçam o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Além de Jesus, homem, se fez carne e habitou entre nós, Jesus é a palavra. Então, como é que eu ouço Jesus? Eu ouço uma voz, Maria, João. Não, eu ouço a voz da palavra de Deus, quando eu leio, quando eu ouço a pregação, falando no meu interior, a palavra fala conosco, né? Ouça o Filho de Deus para edificar o seu lar. Então, quando você vai edificar, você começa uma construção, repito, a construção começa dentro de casa, começa na casa. E começa pelo alicerce, desde pequeno, e vai. Né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é importante, além de escutar, praticar. Não adianta nada, eu escuto, mas eu faço tudo o contrário. Em casa eu faço o contrário, né? Na escola, na igreja, no trabalho, tudo o contrário. Não vai funcionar. Então, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei, comparar-o-ei, né, ao homem prudente. O que é a pessoa prudente? É aquela pessoa que pensa a médio e longo prazo. O prudente é aquela pessoa que ele fala assim: olha,
essa minha decisão, a médio e longo prazo, vai trazer boas consequências. Eu estou plantando agora, lá na frente eu vou colher, vai valer a pena. Ou do contrário, se eu não plantar agora, lá na frente eu vou colher dor, sofrimento, eu vou me arrepender. Então, o prudente é aquela pessoa que pensa no futuro. É aquela pessoa que está precavida. Ela vai dizer assim: olha, deixa eu resolver isso agora, porque senão, se eu não resolvo agora, lá na frente vai dar dor de cabeça. Jesus compara o homem prudente, aquele que edificou a casa sobre a rocha. Está lá em Mateus 7,24. Você possa sublinhar, grifar aí, colocar de vermelho, de roxo, de azul, para ler em casa. Então, aquela pessoa que firmou a casa na rocha, na palavra, e se aprofundou na palavra de Deus, é uma pessoa que pensa no futuro. É uma pessoa que sabe que se ela tomar uma decisão errada agora e continuar, ela vai chorar na frente. Eu comentei em um rapaz em São José dos Campos, que ele falou assim: pastor, modéstia à parte, a minha esposa, ela é uma mulher bonita, formosa à vista. Ele falando da esposa, ele falou: irmão, fica à vontade, sua esposa, você admira, você fala. Quando eu conheci ela, olha, eu me apaixonei pela beleza, pela estética, pela formosura. E casei por aparência. Mas passado o tempo, eu comecei a ver o ciúme, a possessividade, a atitude doentia dela e uma série de outras coisas, como diz o ditado, por fora a boa viola, por dentro com boa letra. É o que Jesus fala, que é o sepulcro caiado, que por fora é mármore, mas por dentro é podridão. Ele falou: pastor, eu entendi a expressão antes só do que mal acompanhado. Quer dizer, com dor no coração, falou assim: olha, se eu for julgar pela estética, minha esposa é bonita e formosa. Mas se eu julgar pela essência dela, eu me arrependo. Eu prefiro ficar sozinho que ter uma mulher como a minha esposa. Quer dizer, ele se equivocou. Ele não foi prudente. Ele não verificou se ela tinha princípios da palavra, como no passado. O povo de Deus começou a se envolver com mulheres estranhas, com mulheres de outros povos, com mulheres que não serviam a um Deus Todo-Poderoso e idolatravam deuses, eram pessoas pagãs. Aí geravam filhos, os judeus, os hebreus, com mulheres estranhas, mulheres de outros povos pagãos. O que acontecia? Os judeus, os hebreus ensinavam os filhos a cultuar a Deus, a cultuar um Deus só, o Deus Todo-Poderoso, a fazer sacrifícios, conforme a lei determinava, mas aí as mães ensinavam os filhos a serem idólatras, a serem promíscuos, devassos. É mais ou menos isso. Se a pessoa ela não tem princípio, ela não tem compromisso com a palavra, compromisso com a verdade, com as coisas de Deus, daqui um médio, longo prazo, a pessoa vai se arrepender. Vai se arrepender. Então aqui ele diz, por definição, prudência significa virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando os perigos. Essa virtude não nasce de nós, nem é naturalmente, é um presente de Deus. Então nós temos que buscar a Deus, nos aprofundar, para nos tornarmos prudentes, o qual surge na medida em que ouvimos e praticamos os conselhos do Senhor, o aprofundamento. O texto a seguir nos mostra que Jesus é a voz que devemos ouvir e obedecer. Por que Jesus é a voz que devemos ouvir e obedecer? Por quê? Porque Ele é a palavra de Deus, que criou todas as coisas. Então tudo foi criado por Ele, e nada do que se fez foi feito sem Ele. Não tem até o louvor, Tudo foi criado
agradecer o louvor. Tudo foi criado por Jesus na palavra. Então, quem melhor do que aquele que criou para nos orientar em tudo? Quem tem um manual, né, de instruções? É o Criador. Manual de instruções, ninguém mais, né, capacitado para nos instruir sobre nós mesmos do que aquele que nos criou. Mas infelizmente o homem prefere se aconselhar, às vezes com um vizinho, com um colega de trabalho, com um amigo, que não tem um pingo de temor a Deus no coração. O que essa pessoa vai aconselhar? Eu tenho um problema conjugal, me aconselho com uma pessoa que já se separou umas 10 vezes. O que a pessoa vai me aconselhar? Separa. Uma pessoa que vive no adultério, ela vai dizer: arruma outra. Arruma outra. Quebrou, joga fora, né? Não é arruma, conserta. Quebrou, joga fora. Mas se eu me aconselhar com o Senhor, Ele vai me dar o sábio e melhor conselho. Ele vai me dar o melhor conselho. E diz mais aqui, ó, veja só, onde paramos? O texto a seguir mostra que Jesus é a voz, devemos obedecer. E saiu da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Lucas 9:35. Quando o Senhor se transfigurou, aí estava ali Moisés, Elias e Jesus na transfiguração. E aí então, os discípulos que estavam acompanhando, que viram aquela maravilha, ao invés de ficar quieto, falar só, vamos ficar na nossa aqui, vamos só observar, vamos só viver um momento maravilhoso que nós estamos vivendo. Não, eles disseram assim: ó, bom é estarmos aqui, Senhor, façamos uma cabana para, né, Abraão, Moisés e Elias. Aí uma nuvem veio, o Senhor Deus, e uma voz saiu daquela nuvem dizendo: este é o meu filho amado em quem me compraste, a ele ouvi. Então Deus teve que intervir, irmãos, porque eles estavam diante daquela maravilha. E aí eles começam: vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, vamos fazer uma cabana, vamos fazer o seu filho. Deus falou assim: olha, o meu filho amado é Jesus, escute ele, escute a Jesus. E Deus está intervindo agora com você, olha, escute Jesus. Você está querendo improvisar, fazer cabana, fazer caverna, fazer esconderijo, tomar atitude por você mesmo. Deus vai falar: escute Jesus, a ele ouvir. Devemos ter em mente que Jesus, o Filho de Deus, estava presente em todo o processo da criação do homem, né, e do mundo. Então Jesus estava presente em tudo, toda a criação. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Está lá em João, capítulo 1, 2 ao 4. Então, Ele estava com Deus, o Verbo era Deus, estava desde o princípio, quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Quem fez a luz? Quem fez? Quem fez a separação entre o mar e a terra seca? Quem criou os céus e a terra? Quem? A palavra de Deus, sim ou não? E quem é a palavra de Deus? Jesus. Então Jesus, eu lembro de Jó, né, até citei nos cursos anteriores, o Jó, quando Jó começa a argumentar com Deus: não, porque o Senhor não sabe quanto eu estou sofrendo, porque se o Senhor, e começa a argumentar, e Deus fala assim: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Né? Deus falou assim: Jó,
nem a sua tataravó tinha nascido ainda. Então, quando eu criei os céus e a terra, você nem existia ainda. Você não existia. Então, calma. Deixa eu fazer. É mais ou menos como uma pessoa quer determinar para Deus o que ela tem que fazer, como que Deus tem que fazer. É como se Deus falasse: ó, no dia que você criar a sua terra, os seus bichos, os seus animais, as árvores, os mares, no dia que você tiver o seu planeta, né? E não é só o planeta, o seu sistema solar, o seu universo, aí você vem conversar comigo. Nem nós mesmos nós criamos, irmãos. Mas Deus criou e Ele sabe o que é melhor para você. Então, se disponha a obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Quando a gente desobedece, a gente sacrifica. Sacrifica a família, sacrifica a saúde, sacrifica, vai ficar batendo cabeça. Mas quando nós obedecemos, nós geramos bênção, amém? E concluindo agora, todo fabricante, ao criar um produto, estabelece regras de utilização, né? Então é o manual do usuário, né? Manual de instruções e conservação para que esse produto funcione corretamente. Assim, todas as instruções de uso estão contidas no manual desse produto. Com a nossa família não é diferente. As instruções bíblicas nos mostram como uma família deve ser e os perigos que temos que evitar. Então tem coisas que nós não precisaríamos e não precisamos passar.